Sempre que retorna à moda a preservação das instituições, me ocorre notar um desvio lógico, me parece muito curioso. É óbvio que nós temos de indagar um sujeito que me chega e diz, não, temos de preservar as instituições. Eu de pronto, mas o que você considera instituições? É muito óbvio questionar, correto? Porque eu, por exemplo, considero instituições que talvez você não as considere, vice-versa e tal. Para mim, as instituições são a liberdade, a vida, a propriedade privada. Posso discutir, inclusive, é um debate, a institucionalidade desses conceitos. Posso discutir a instituição da autodefesa, a instituição, a relação disso com a defesa da vida, a liberdade enquanto instituição, o direito de individualidade. É um debate ético, correto? Isso é um debate ético. A propriedade privada, quer dizer, conceituá-la como um derivado de posse justa do bem, conceitos, articular os conceitos, né? O mercado é uma instituição derivada da propriedade privada. São instituições que, inclusive, eu argumentaria naturais. A família é uma instituição. Mas se fosse feito o debate, né? Não é nem o tópico em si, mas tem pessoas que nascem sem família e tudo mais. Mas todo mundo, até que alguém nasça de um laboratório por completo, foi produzido do nada, tem família. É a mesma coisa se querer argumentar que o conjunto vazio não é um conjunto e que o sujeito inexistente na oração não é um sujeito. Toda oração tem sujeito e predicado. Meu mestre de português sempre me dizia isso. Itamar Filgueiras. Pois bem, então, instituições são essas, né? Para mim, mas para você podem ser outras. Agora, é importante refletir quais são as suas. Aí você me diz, o STF é uma instituição a ser preservada. Tá certo. Mas a que serve o STF? Essa prontamente é a reflexão que me parece ser demandada quando você condecora algo como uma instituição, inclusive, que há de ser preservada. Porque eu preciso conhecer a definição daquilo para observar, para razoar esta demanda de preservação que seria própria, seria necessária à instituição. Mas não é isso que se vê. Eu, particularmente, da minha experiência, desconheço a sua, mas na minha experiência, eu não vejo essa reflexão feita. Eu não vejo o sujeito, então, assim, ok, mas para que serve o STF? Se eu considero, porque é totalmente legítimo, é um debate ético, o sujeito me chega e diz, não, eu considero o STF uma instituição. Tudo bem, isso é um debate a ser organizado, mas ainda que eu lhe dê a prerrogativa disso e que você me diga, eu corroboro com você, tudo bem, o STF é uma instituição, mas aí você me diz, ela tem que ser preservada, as instituições têm que ser preservadas, mas para que serve o STF? É uma pergunta legítima. Porque se o sujeito não faz essa pergunta, e ele diz ao mesmo tempo que ela tem que ser preservada, a instituição, a dita instituição, você faz uma inversão lógica, correto? Ao invés de você preservar a funcionalidade a que se destina a instituição, você faz da instituição um dogma inquestionável. Aí é um problema, lógico. Aí você tem um problema, você tem uma lacuna crítica. Porque se você diz, eu tenho que preservar a instituição a qualquer custo, ou eu tenho que preservar a instituição, dadas essas variáveis, qualquer cenário de assertiva, qualquer cenário de afirmação desse tipo, que seja alheio à responsabilidade de consciência sobre a função da instituição, é negligente com um lastro lógico mínimo. O sujeito facilmente se configura alguém que ao mesmo tempo pode dizer-se imenso preservador da instituição, sendo completamente apático, sendo completamente negligente
a pauperização da viabilidade de se executar as funções para as quais aquela instituição se propôs. Você não pode lavar as mãos à inutilidade, à inaplicabilidade, à desfuncionalidade da instituição e, ao mesmo tempo, se dizer a preservando. Poder-se erguer o argumento de que a primeira iniciativa, a primeira atividade pertinente a se discutir a preservação da instituição, ou seja, a vitalidade da instituição, o primeiro procedimento necessário a isso haveria de ser discutir a sanguineidade, a eficiência, a coesão, a eficácia, pronto, a vida dessa instituição enquanto executando suas funções. Você não pode simplesmente fazer-se cego ao que a instituição faça e transformar o ato de se dizer preservador da instituição um dogma. Porque aí você não preservou a instituição, você preservou um nome. Você pode se dizer preservando pessoas, você pode se dizer preservando uma estrutura de poder, você pode se dizer preservando eventualmente inclusive uma instituição diversa daquela que você diz proteger, mas você na verdade a ataca, porque você é completamente alheio, completamente lacunoso à responsabilidade para a qual supostamente se destinaria aquela instituição. Então, quem quer primeiro se dizer preservando a instituição sem resultar um hipócrita, precisa responder, precisa se fazer responsável pela função a qual a instituição se destina. Ele deve ser o primeiro a cobrar responsabilidade da instituição. Caso contrário, hipocrisia.